A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que tem por título Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje, escrita pelo nosso honrado pastor Douglas Batista, e que temos o resumo, que é o seguinte: nesta lição temos o propósito de destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas e da igreja em Atos, com a finalidade de capacitá-la para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério de Jesus. Veremos que esse modo de viver serve de modelo para a igreja nos dias atuais. Assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo com revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançá-la, uma vida cristã vitoriosa. Então vamos para a nossa lição completa. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma rica lição que tem como título Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Consta do livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, do nosso honrado pastor, autor Douglas Batista. Gostaria de estar pedindo para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar meu vídeo, e agora também estamos no Instagram. O nosso textuário desta lição, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A nossa verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Leitura bíblica em classe. Consta de Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22 e Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Lucas 1. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhou-se de que tanto se demorasse no templo. E assim ele não lhes podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Os objetivos de cada lição, no primeiro tópico, é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprida da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. Terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada
por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Introdução. Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico Amado. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas, registram que a unção do Espírito que pousava em Jesus também foi concedida à Igreja. Atos, capítulo 3, versículo 33. Desde os Pentecostes, derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja até o dia de hoje. 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Subtópico 1. O Espírito Santo, no Evangelho de Lucas, registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Lucas 1, de 1:3, o evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Aqui também a ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Lucas 1, de 13 e 15. Na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, Lucas 1, de 13 e 67. Na concepção virginal de Maria, Lucas 1, 35. E na vida de Simeão, ao conhecer o Messias, antes de morrer, Lucas 2, de 25 a 32, o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Já no subtópico 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo, ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3, 21. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. Lucas 3, 22a. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Nesse subtópico também convém falar, que o evento da descida do Espírito Santo e a voz o identificava como filho de Deus. Tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Já no subtópico 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Lucas 4, 1a, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Lucas 4:1b e 4:2a. Convém destacar aqui que, nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Nosso Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Jesus venceu o diabo pelo poder do Espírito e da Palavra de Deus. Lucas capítulo 4, 4, 8, 12 e 13. Já, como vemos aqui no subtópico 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Lucas 4, 14. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Lucas 4,
15 e 16. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim." Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: "Hoje se cumpriu esta escritura." Aqui, o Senhor declara que a unção do Espírito Santo qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Lucas 4, 18 e 19. Segundo tópico: Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. Já no subtópico 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido levado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Atos 1, de 1 a 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos, voltaram a Jerusalém e, em oração, aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Cristo e dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. No subtópico 2, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, capítulo 2, 28, Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em língua se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram esperados, e as almas eram alcançadas. Atos capítulo 2, 43 e 47. Convém destacar aqui, meu irmão, que no subtópico 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2, 36, 38 e 41. Convém também falar que após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Glória a Deus. No tópico 3,
um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Consta aqui que, no subtópico 1, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essas promessa está em vigor para nós os salvos, em todas as épocas. Atos 2, 38 e 39, a experiência do poder ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se aqui também que no Pentecoste, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto no novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida santa e vitoriosa, e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja ordierna deve buscar o revestimento de poder. Já no subtópico 2, que nós estudaremos, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas e celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão explícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Já no nosso subtópico 3, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, Atos 2,39. A expressão do meu Espírito derramarei, Atos 2,17, aponta para o início da dispersação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui também a plenitude abrange o fruto do Espírito. E as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e milagres. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja, ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Uma breve conclusão. Lucas escreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse vestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como unção dos salvos para o testemunho e serviço do cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. Que lição maravilhosa foi essa, meus irmãos. Eu estarei sempre em oração pela vida de vocês. E se vocês gostaram até aqui, vai curtindo, dando um like, compartilha com seus amigos e vamos para a nossa revisão. As epístolas, a próxima lição, convém destacar aqui que ela tem por títulos: as epístolas instruem e informam os cristãos. Da lição 12 de
20 de março de 22. Revisando o conteúdo. O que Lucas enfatiza em seu evangelho a respeito do Espírito Santo? O que a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra? O que o livro de Atos dos Apóstolos registra? O que Pedro ensina a respeito do revestimento do alto? O que aponta a expressão do meu espírito derramarei? Atos 2:17. Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus é contigo.